Graça e paz, meus amados, tenham todos uma boa noite. É muito bom estarmos juntos aqui. Mais uma vez estamos reunidos através das redes sociais para comunicar a cada um o recado do Senhor através da sua palavra. Esperamos que você seja edificado nesta noite através desse encontro, que seja um tempo muito especial para você e para cada um de nós também. Nós vamos orar nesse momento e depois da oração a gente encaminha algumas outras coisas aqui aos irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento quando nós podemos estar na presença do Senhor junto com os irmãos e buscando a Tua presença, Deus, para que nós entendamos a palavra do Senhor escrita, revelada para nós nesta noite, Pai. Precisamos desse entendimento que vem do Senhor, precisamos
de revelação do Senhor a respeito da Tua Palavra. No momento, Deus, desta ministração, Deus, que nossos sentidos estejam voltados para o Senhor, que nada nos impeça de ouvir e entender aquilo que o Senhor vai nos falar nesta noite. Visita, Deus, cada vida agora, cada família, cada pessoa que está passando por dificuldades nesse momento, que o Senhor possa vir ao encontro delas e socorro de cada uma delas. Aquelas pessoas, Deus, que estão ali nas suas casas, impedidas de saírem para outros lugares também, que elas tenham um renovo do Senhor a cada dia, e que o Senhor possa nos abençoar também como igreja, nos dando o entendimento da Tua vontade em cada momento da nossa vida, especificamente nesse momento, Deus, para que a gente saiba o tempo certo de voltarmos a ter as nossas reuniões presenciais. Dê-nos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua presença constante na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui primeiro uma palavra às pessoas que estão aqui com a gente. Minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, lá em Valadares, Manchile Ramos, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Lourdes Costa, graça e paz. Márcia Regina, Manchile, essa música realmente é muito bonita, né? Sérgio Lopes. Marta Teixeira, Marta, Deus abençoe sua vida, viu, Marta? Sua casa, grandemente. Lourdes Costa, tá? A Lurdinha está informando aqui pra gente que ela está lá ligada, o Maurício, o Dioguinho, Deus abençoe vocês, tá bom? Minu Teixeira, está ali com a gente também, a Rosana Teixeira, graça e paz, irmão Warner Toledo, Deus abençoe, Warner, sua vida grandemente, Senhor te abençoe, te guarde. Lourdes, nós também estamos com saudades, né, de vontade de estarmos juntos, né? Vanessa Alves, opa, até que enfim a Vanessa apareceu por aqui. Boa noite, Vanessa. Deus abençoe sua vida grandemente, Vanessa. Débora Trindade, Deus abençoe, Débora, sua vida. Warner, boa noite, meu querido irmão. Abração para todos vocês aí também. Maria de Fátima Freitas, Fátima, Deus abençoe. Nosso amado pastor José Walter. Walter, Deus abençoe sua vida, abençoe a Lurdinha, abençoe sua casa nesse momento, poderosamente. Também, vamos lá aqui, Varney, passando só para dar uma boa noite. Ele vai para a igreja, né? Vai estar ali junto com a PIB de Jatobá, né? Isso, Deus abençoe ali a sua vida. Abraço, pastor Ailton. Deus te abençoe grandemente. Minu Teixeira, boa noite, meus irmãos. Márcia Regina, Giovana também está lá junto na transmissão. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí com todos nós, né, Rosana? Minha filha Sulamita, Deus abençoe sua vida também. Então é isso aí, a gente tem um grupo bom aí com a gente, já nesse momento, e daqui a pouco outras pessoas estarão chegando. A gente vai destacando, né, à medida da necessidade, a gente vai fazendo os destaques. Quando começar aqui a leitura bíblica, nós deixamos então para posteriormente, tá bom? Então, os que chegarem depois da leitura bíblica, a gente vai fazer o destaque posteriormente. Irmã Tânia Mara Santos, Tânia, Deus abençoe sua vida grandemente. Um abraço para o Júlio, para o Caio, tá? Deus abençoe vocês. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias e eu quero ler e fazer algumas considerações nesta noite no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, 2 versículos 16 e 17, 2 versículos que já são bem conhecidos de muitos de nós, e que nós iremos agora ler esses versículos e meditar um pouco a respeito
desses ensinamentos. Sueli Teixeira está aqui também. Boa noite, Sueli. Deus abençoe. Importante, meus irmãos, quando você entrar aí, dá um sinalzinho para a gente aí, boa noite, ou qualquer sinal que você der aí, para saber que você tá aqui com a gente, tá bom? Para a gente poder fazer essa saudação para você, tá? Que às vezes só curtindo lá eu não tenho como ter esse acesso aqui durante a transmissão, mas se você disser alguma coisinha aí, já fica gravado aqui para mim, tá bom? Então, qualquer coisa que você disser aí já vai me ajudar a te identificar a sua participação, tá bom? Oh, Minu, desculpa, viu? Porque eu não vi, ali não apareceu para mim que sua mãe, seu pai, uma coceta, Zé Teixeira, não me apareceu que eles estavam ali, tá bom? Obrigado por lembrar, tá bom? Se eu esqueci alguém, se eu pulei alguém que já foi, que já ficou ali para cima, então dá um novo sinal aí para mim, tá bom? Que aí eu vou vendo aqui, vou acompanhando enquanto estou aqui levando a palavra de Deus, a gente vai acompanhando, volto de onde eu parei, tá bom? Desculpa aí, tá? Uma coceta, José, muito bom, viu? Ter vocês aí também ligados com a gente aí nesse momento tão especial. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, poderosamente, no nome de Jesus. Muito bem, vamos ler o texto da palavra de Deus. Nós vamos acompanhar aí um pouco a respeito do poder do Evangelho. Duda Machado, aqui eu vou destacar a Duda porque quero que ela dê um abração no pai dela e na mãe dela, por nós também, né? Duda, Deus abençoe sua vida grandemente, boa tarde, bom te ver aqui de novo, viu? A Minu tá lembrando aqui que os pais dela, José e irmã Conceta, fizeram 60 anos de casados quinta-feira. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Abençoe o casal, que o Senhor esteja presente aí, tá bom? Abençoando grandemente a vida desse casal, a vida de toda a família, de todos os descendentes que Deus enviou a partir desse casamento, né? E são tantos, e que a bênção do Senhor esteja permanente na casa de vocês, na vida dos descendentes, e que todos possam ser alvo da graça e da bênção do Senhor. Muito bem, irmã Zenaide. Maria, graça e paz, minha querida. Romanos capítulo 1, 16 e 17. 2 versículos que eu leio na versão King James e você acompanha aí na versão que você tiver com você aí, tá bom? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim também como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Deus abençoe a todos nesse momento, que nos dê esse entendimento perfeito da palavra do Senhor, que o Senhor possa clarear as nossas mentes e nos dar essa revelação agora da palavra dele, que nós não deixemos que nada nos distraia, mesmo você estando aí na sua casa, lembrando que nesse momento de culto, tente se imaginar participando de uma reunião presencial e aí você vai sintonizar naquilo que a gente está falando e participar com a gente, tá bom? Então, vamos lá. A Epístola aos Romanos é um texto realmente muito importante na nossa fé. Primeiro porque quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, Paulo não estava respondendo nenhum tipo de questionamento. Não era
como ele escreveu a Carta dos Coríntios e outras epístolas, para responder algumas dúvidas que aqueles irmãos tinham. O que Paulo estava fazendo aqui é transmitindo aquilo que ele havia entendido, recebido do Senhor, a partir da revelação do Espírito Santo, sobre a palavra do Senhor, sobre a vida de Jesus. Segundo os teólogos, a Epístola aos Romanos é talvez um dos maiores compêndios de doutrina que nós temos no Novo Testamento. Entender algumas questões ali em Romanos é importante para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero, antes de nós entrarmos ali no texto, é lembrar alguns aspectos que são importantes para a gente. Primeira coisa, uma igreja que foi estabelecida em Roma e que não foi fundada por Paulo. Existem algumas correntes aí, mais especificamente católicas, que dizem que foi Pedro que estabeleceu a igreja em Roma, que Pedro foi o primeiro pastor ali e tal, mas na verdade não existe nada que confirme isso. É interessante que quando nós escrevemos uma carta e enviamos as palavras, nós destacamos as pessoas que nós conhecemos ali naquela casa, como nós fazemos aqui na nossa transmissão. Por exemplo, nós tentamos destacar o nome das pessoas que nós conhecemos, não é isso? E Paulo, sendo apóstolo, quando ele faz ali no capítulo 16, ele faz ali uma série de saudações e recomendações, até o versículo 16, versículos 1 a 16, depois ele volta a destacar, é um dos livros onde tem mais a citação de nomes de pessoas. São tantos nomes ali, alguns nomes um pouco diferentes do habitual, né? Mas você pode ver ali nessa lista de Romanos capítulo 16, essas pessoas citadas. Então imaginamos o seguinte, se realmente fosse Pedro que se fosse esse primeiro pastor daquela igreja, tivesse estabelecido aquela igreja, como a Igreja Católica define que ele foi o primeiro papa, o primeiro pastor ali naquela igreja, com certeza Paulo não deixaria de citar o nome dele. Então a não citação de Paulo é um argumento forte para dizer que não foi especificamente Pedro. Quem foi? A gente não tem certeza quem foi que criou essa igreja, talvez alguns daqueles judeus que foram dispersos por causa da perseguição que houve aos cristãos, que mudaram ali para a região para Roma e ali começaram a igreja. Então tem várias correntes, mas nenhuma delas fundamenta exatamente nessa que tenha sido Pedro. Uma das questões também é que Paulo nunca havia estado ali em Roma, mas Paulo tinha muitos amigos lá, conforme nós citamos lá no capítulo 16, né? Depois você pode acompanhar ali. Era uma igreja com a predominância de gentios, ou seja, não judeus. Era uma igreja onde havia muitas pessoas que não eram judeus, que eram gentios e estavam ali, faziam parte daquela igreja, da história daquela igreja. Muita coisa que tem ali no contexto histórico de Romanos e nas ocasiões que nós, porventura, formos falar mais sobre Romanos, a gente vai lembrando você de algumas delas, porque é importante para nós entendermos o conteúdo ou o contexto desse ensinamento, é importante a gente fazer alguns destaques para você. Uma das questões que Paulo coloca aqui, no capítulo 1, é a sua posição de servo do Senhor Jesus. Essa questão é importante, né? Primeiro ele é servo para depois ser apóstolo. Essa atitude aqui de Paulo é
ela nos ajuda a entender o nosso papel na vida cristã, né? Eu não posso ser pastor antes de ser um servo. Você não é um líder na igreja antes de ser um servo. Todo líder é primeiramente servo. É a primeira coisa que Paulo diz aqui, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, quando ele se apresenta nessa carta, ele diz, ele coloca essas suas atribuições ali, mas a primeira delas é servo. E ele, em outro momento, ele vai dizer que ele nem merecia ser apóstolo, né? Porque ele foi chamado fora do tempo. Mas ele era considerado apóstolo, reconhecia-se como apóstolo, escrevia as cartas como apóstolo, mas a primeira coisa que ele queria que todos vissem nele era essa característica de servo. Dentro dessa apresentação dele, ele traz alguns ensinamentos aqui nos primeiros versículos de Romanos, que vai ser tema de um outro momento, mas eu quero chamar a sua atenção para esses dois versículos, 16 e versículo 17, para nós pensarmos um pouco a respeito do poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, assim como também do grego. Segundo alguns, Paulo estava ali na Grécia quando escreveu esta carta, né? Por isso essa referência. Paulo está aqui nos lembrando que Jesus Cristo é também chamado de o poder de Deus, instruindo mais uma vez que o Evangelho é o próprio Cristo oferecido e recebido pelos crentes. O Evangelho, Jesus Cristo, é esse Evangelho. A minha versão, ela traz a grafia do Evangelho aqui com E maiúsculo, e exatamente para lembrar que nós estamos falando aqui não de um livro que nós temos. Algumas pessoas usam a Bíblia como Evangelho, ou citamos, né, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Aqui, a palavra Evangelho não diz respeito a um texto escrito, mas uma pessoa. Nessa referência que Paulo está falando aqui, ele vai dizer o seguinte: eu não me envergonho de Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sirvo a Jesus, não me envergonho do Evangelho, mostrando que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então vejam, quem é que salva? É um texto que nós temos escrito ou é Jesus? A Bíblia nos mostra que é Jesus. Então nós, quando nós lemos o versículo como um todo, nós então podemos entender que Paulo está falando de Jesus. Paulo não está falando de um livro que foi escrito, de um texto que foi produzido e deixado para nós, para gerações futuras. Paulo está falando de alguém que é a salvação. Ele está dizendo aqui: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele veio para os seus, diz a palavra de Deus, Jesus mesmo disse isso, os seus não o receberam, a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, primeiro do judeu. Jesus, descendente dos judeus, veio para restaurar a nação judaica que havia se perdido, e Paulo mostra isso para nós. Então, ele veio para o judeu, mas ele veio também para o grego, ou para os gentios, para as pessoas de outras nações, de outros povos. Mas essas pessoas às quais Jesus veio para trazer salvação
Quando nós temos esse entendimento de que Jesus, quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação, ele então nos diz o seguinte: eu não posso me envergonhar dessa verdade. Eu não posso me envergonhar daquilo que eu sou. Existe duas questões aqui que é importante a gente destacar, né? Uma delas, envergonhar o evangelho e envergonhar do evangelho. São coisas distintas, né? Envergonhar o evangelho é quando você, através do seu mau testemunho, você não mostra quem é Jesus na sua vida. Quando você deixa de testemunhar de Jesus, você faz ou fala coisas que desagradam a Jesus, você envergonha o evangelho. Você se torna um testemunho negativo. Aí Paulo diz aqui que eu não me envergonho eu não me envergonho da pessoa. A pessoa aqui que é Jesus, eu não tenho qualquer tipo de coisa que me impeça, que me leve até vergonha de dizer que eu sou servo de Jesus, que eu sou apóstolo de Jesus, mas antes de ser apóstolo, eu sou servo de Jesus. Eu sirvo, eu estou à disposição dele. Por onde quer que eu vá, eu vou mostrar quem Jesus é na minha vida. Então, ele mostra estas verdades aqui para cada um de nós, nos levando então a perceber com clareza a palavra do Senhor. Tem um texto, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo já havia tratado desse assunto com os cristãos lá em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, e ele fala aqui, olha: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Então veja, a mensagem da cruz é o poder de Deus, a mesma expressão que ele vai utilizar aqui em Romanos, porque é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei as inteligências dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está aquele questionador dessa geração? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria, nós, entretanto, proclamamos o Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então vejam, Paulo está reafirmando aqui aquilo que ele define como ponto fundamental da fé, como doutrina inalterável na fé. Ele está aqui então dizendo aos coríntios também, trazendo esta verdade também para os cristãos ali em Corinto. Quem é Jesus Cristo? Eu não posso me envergonhar do evangelho. Depois Paulo trata sobre a questão da justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, e mais uma vez aqui para mim o evangelho está em letra maiúscula, visto que a justiça de Deus se revela em Jesus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então vejam, meus queridos, aqui quando Paulo fala aqui no versículo 17, ele traz para nós aqui a questão da justiça de Deus que se revela pela fé. Interessante que Paulo vai dizer no capítulo 3 de Romanos, ele fala sobre a justificação,
e ele fala sobre a questão da justificação pela fé. Depois ele fala no capítulo 4, continua falando sobre a justificação. Ou seja, em Jesus nós somos declarados justos. O que é isto? Essa expressão que está no final do versículo: justo viverá pela fé. O justo é aquele que não deve nada à lei. Resumindo aqui, em termos mais fáceis para nossa compreensão, o justo é aquele que não deve nada para a lei. Você não deve nada para a lei, então você é uma pessoa justa, você não tem que ter medo de qualquer outra coisa. Aí ele diz aqui no versículo 17, o que aconteceu para que nós nos tornássemos justos? A justiça de Deus se revela em Jesus. Substitua a palavra evangelho por Jesus, você vai entender melhor. Então veja, Jesus é o evangelho. E a justiça de Deus se faz através de Jesus, através do evangelho que é Jesus. Uma justiça que do princípio ao fim ela se dá pela fé. Somos salvos pela fé, não pela lei. Por isso que ele vai enfatizar que o justo viverá pela fé. Alguns textos bíblicos que eu quero destacar com você. Se você quiser anotar aí para te facilitar, você ler depois, você pode fazer isso. Eu vou destacar esses textos e depois destacar esses textos aqui sobre essa justiça pela fé, nós estaremos indo para o nossa conclusão aqui. Vamos lá primeiro no livro de Abacuque, no capítulo 2, no Velho Testamento. Livro de Abacuque, capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: escreve, pois, diz o Senhor então para Abacuque, escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Interessante que essa palavra de Deus dá para Abacuque, mandando que ele escreva a visão com clareza possível em letras bem grandes, em tábuas bem grandes, para que até os mensageiros que passam correndo possam ler. Algumas pessoas mostram aqui como se fosse um outdoor, né? Que nós conhecemos aí. Eles trazem imagens grandes, né? De textos e imagens de publicidades, e então o Senhor está dizendo para Abacuque: escreve de forma bem grande, em grandes tábuas, de forma que todos possam ler, quem está passando, até quem passa correndo, quem passa rápido consegue ler. E aí ele diz assim: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Então, é um texto que nós trazemos então hoje para a atualidade e mostramos que o homem continua agindo da mesma forma. Mas cada dia que passa, o ímpio se torna mais arrogante, as suas vontades não visam o bem, mas visam somente a si próprio. Mas o texto diz assim: mas o justo, ele viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o princípio fundamental da nossa vida. E essa é uma questão importante, até histórica. Nos mostra que Lutero teve uma luta muito grande interior a respeito da definição. Ele, sendo um monge, quando ele se define por amor a Jesus, ele estava no isolamento desse, e para entender a obra salvadora, ele só entendeu quando ele entendeu Romanos capítulo 1, 16, 17. O justo viverá pela fé. Então, se nós entendemos isto, esta vida do justo pela fé, então nós iremos viver com o Senhor e para o Senhor.
Um outro texto que eu quero ler com você está em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, no versículo 11. E aqui nós podemos ver também, nessa epístola, nos lembrando que Gálatas 3:11, é portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então vejam, a justificação, conforme nós lemos no texto de Romanos capítulo 1, ela se dá em Jesus. Ele se entregou na cruz por mim e por você, para nos fazer justos, não devedores nada à lei. Porque a lei, ela não tem poder de nos salvar. Ninguém é capaz de ser salvo, ser justificado pela lei. É pela fé. Ele nos declara justos, não devedores à lei, para que nós possamos então ser salvos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3. Nós lemos também Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, nós lemos assim: todavia, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, porque decidi perder todos os valores aos quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, identificando-me com ele na sua morte, com um propósito que seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela eu quero estar presente. Então veja que Paulo está dizendo que é o seguinte, que ele abriu mão de todas as coisas porque ele quer ser encontrado em Jesus. Jesus, que ele diz aqui no versículo 9, que ele é o nosso justificador. Ele é aquele que traz a nós a salvação que vem do Pai, e ele deseja aqui conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição. Ele diz o seguinte, eu quero estar presente na ressurreição, não importa a forma que ela vai ser, como ela vai ser, eu quero estar presente nela. Então, para isso, eu preciso da presença de Jesus em minha vida como meu justificador. O último texto que eu quero destacar com você está em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 38 e versículo 39. Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Então, aqui, o autor de Hebreus, ele apresenta aqui dois tipos de pessoas, né? Aqueles que regridem, aqueles que voltam atrás para a perdição, e aqueles que prevalecem, aqueles que vão adiante para a salvação. Então, só há esses dois caminhos para nós. Ou nós continuamos firmes no Senhor, rumo à salvação, ou perdemos o alvo da nossa fé em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, queridos irmãos, Paulo então aqui traça para nós o poder do Evangelho, o poder de Jesus. Traz para nós este ensinamento, essa revelação que ele nos traz em forma de ensino doutrinário para nós, para que nós venhamos a ter a nossa fé firmada no Senhor. O justo vive pela fé. Pela fé em quê? Pela fé
no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É Jesus Cristo. Jesus é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Ele nos justifica, ele nos declara justos, não devedores à lei, não devedores à lei do pecado, porque Jesus se fez pecado por mim, por você, pagou o preço por mim, por você na cruz do Calvário, se fez maldição por mim, por você na cruz do Calvário, morreu na cruz para declarar a mim e a você justificado, para que, como justos agora, não devedores, nós possamos então agora viver com Jesus no reino celestial. Então esta é a verdade do Evangelho. Esse é o poder transformador do Evangelho. Que Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, possa viver no seu coração. Que Jesus seja Senhor da sua vida agora. Que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você faça isto hoje. Se você ainda não confessou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, faça isto hoje. Porque se não for assim, você não tem acesso ao reino de Deus. Somente pela fé em Jesus. Fé aqui não é a questão de acreditar que Jesus veio, que Jesus é o Filho de Deus, que a história declara isso, que a história se dividiu antes e depois de Cristo, então aí você sabe que tem um relato histórico a respeito de Jesus e tal, mas não é isso que a Bíblia está falando. Ele está falando aqui de uma fé que te leva a viver o Evangelho onde você estiver, sem se envergonhar dele, sem se envergonhar de Jesus. É as pessoas olharem para você e verem Jesus em você. Vê em você a presença viva de Jesus, é a confissão de Jesus através da sua vida. É proclamar Jesus às pessoas com essa plena certeza de que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele salvou a mim, ele salva você, ele pode salvar o seu ente querido, pode salvar o seu amigo, mas você não pode se envergonhar de Jesus, você tem que viver Jesus. Se para isto você precisar renunciar às coisas, conforme Paulo disse lá escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: eu considero tudo como esterco, como refúgio por amor a Jesus. Eu abro mão de todas as coisas, mas não abro mão de Jesus. Como esse ensino precisa ficar bem claro na nossa mente hoje, né, meus queridos? Hoje as pessoas estão abrindo mão de Jesus tão facilmente. Qualquer coisa que surge no dia a dia, ela troca, ela deixa de servir a Jesus, ela nega Jesus no seu dia a dia. E a Bíblia nos ensina que, Jesus nos ensina que aquele que confessar diante dos homens, ele vai confessá-lo diante do Pai que está nos céus. Mas quem negar a Jesus diante dos homens, Jesus também vai negar diante do Pai. Por isso que ele vai dizer lá em Mateus capítulo 7, muita gente vai chegar lá diante dele e vai dizer: Senhor, no teu nome nós fizemos isso, no teu nome eu fiz isso, eu fui alguém que foi na igreja, fez isso, fez aquilo outro. Aí o texto diz, Jesus vai dizer: olha, não conheço, não sei quem são vocês. Não conheço. Porque se você nega Jesus, Jesus não tem compromisso nenhum com você. Se você se envergonha de Jesus, Jesus não tem compromisso nenhum com você. Se você envergonha a Jesus pela sua vida também, ele não vai ter compromisso com você. O que nós precisamos é confessar Jesus como Senhor da nossa vida com os nossos lábios. Em nosso coração cremos que Deus ressuscitou dos mortos para sermos salvos e confessar a Jesus todo dia da nossa vida, onde quer que nós formos. Jesus fez tudo por mim, por você, para me declarar justo, para declarar você justo. Agora, o restante está nas nossas mãos. O que nós fazemos com esse Evangelho? O que nós fazemos com Jesus? O que fazemos com esta palavra? Quando você ler o Evangelho, ler o livro de Romanos, comece a ler o livro de Romanos, você vai entender muita coisa aqui.
Quando você começar a ler o livro de Romanos e ver ali a palavra evangelho, substituir a palavra evangelho por Jesus, você vai entender a profundidade desse texto de Paulo. E permaneça estudando a palavra de Deus, fortaleça na sua fé em Jesus. Jamais negue a Jesus no seu dia a dia, porque o justo vive pela fé. E nesses tempos difíceis nós estamos passando. Esse tempo de pandemia, de isolamento, de afastamento, como nós precisamos dessa fé. Como nós precisamos exercitar esta fé diante de tantas dificuldades, tantas questões emocionais que as pessoas estão passando devido a esses problemas. Quantos problemas parecem insolúveis na vida das pessoas. Mais do que nunca precisamos de uma fé verdadeira em Jesus. Fé no Evangelho, fé em Jesus. Ele é aquele que muda a nossa história. Ele é aquele que abre todas as portas. Ele é aquele para quem a Bíblia diz, para quem tudo é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Se pela fé você recebe Jesus na sua vida, tudo é possível. Então, que você possa viver com Jesus. Honre a Jesus, glorifique a Jesus todo dia da sua vida. Viva em Jesus, para Jesus, que Ele possa te abençoar, te fortalecer, para que você possa ter uma vida vitoriosa pela fé, no nome de Jesus. Amém. Deus, que a Tua palavra agora possa penetrar na nossa mente, no nosso coração, o Senhor possa gerar mudança em nós, Pai, a partir da Tua palavra do Senhor, que é viva, eficaz, esta palavra que não volta vazia, mas ela produz transformações, que agora ela possa, ó Deus, transformar a nossa vida, a nossa história, Pai. Que esse ensinamento que Paulo nos traz aqui nesta noite possa nos levar para mais perto do Senhor. Que não nos deixe, ó Deus, envergonhar do Senhor Jesus em momento algum da nossa vida, Pai. Mas que pela fé nós vivamos para Jesus, honrando o Teu nome, Pai. Que o nosso agir, que o nosso pensar, que o nosso falar, que o nosso comportamento no dia a dia possa estar expressando Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós e nos declarou justificados, não devedores à lei, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender isto. E que esta salvação em Cristo Jesus possa chegar até esta casa, ó Deus. Se houver alguém nesta família que ainda não teve esse encontro com Jesus, que seja este um momento de salvação, quando cada pessoa que ouvir esta palavra, ó Deus, em qualquer momento, seja aqui através do Facebook, através do YouTube, posteriormente, que no momento que ela ouvir esta palavra, que o Senhor possa abrir o entendimento dela, como o Senhor fez ali na vida de Lutero, Deus, ao abrir o entendimento dele dentro de um mosteiro para que ele entendesse que o justo vive pela fé, que cada um, ao ler esta palavra do Senhor, ao ouvir esta palavra do Senhor, que os olhos se abram e eles possam enxergar a verdade do Senhor na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer paz para cada família, abençoando grandemente, Deus, a vida de cada um dos seus servos, Pai, nesse momento, Deus. Curando as enfermidades, trazendo paz aos corações e sustentando as nossas vidas pelo poder que há no nome de Jesus. Nos dê uma semana em paz, onde sejamos guardados em todos os nossos momentos, onde formos, diante desses problemas que estamos vivendo, dessa pandemia, que o Senhor possa proteger os seus filhos de qualquer tipo de contaminação. E, Pai, que aqueles que porventura possam passar por esse processo também, Deus, que o Senhor possa curá-los desse mal, porque o Senhor é Deus para fazer, para efetuar. O Senhor pode proteger de serem contaminados,
de protegê-los e guardá-los e curar de todo mal. Nós cremos no poder do Senhor. O Senhor é soberano, a vontade do Senhor que prevalece, então a nossa vida pertence ao Senhor. Então Deus esteja presente em nós todo dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, nós mandamos, está no YouTube, está no Facebook, nós mandamos pelo grupo da igreja um vídeo muito interessante, muito bom, no coral, o Daniel que está nos ajudando ali na igreja, esses dias está parado, né? Mas vamos voltar, assim que Deus permitir voltar, nós vamos voltar, e ele preparou uma música, selecionou algumas pessoas para cantar com ele e produziu um vídeo muito interessante. Seria bom você ouvir, nós vamos passá-lo aqui, não sei, talvez você não consiga ter acesso à imagem, mas o áudio você tem. E você vai ouvi-lo agora, depois, mas não sai daí não, fica aí, continua ligado aí, que daqui a pouco eu tenho algumas considerações finais para nós terminarmos o culto da noite, tá bom? Então, conforme eu disse no início, você vai ficar aqui ligado conosco como se você tivesse a reunião presencial. Então, aí você tendo essa visão, você não sai daí, tá bom? Então, fica aí e nós vamos ouvir, vamos tentar ouvir, né? Ver, né? Se der para ver, tudo bem. Se não der, você vai pelo menos ouvir e depois você entra lá no Facebook do Daniel, dá uma palavrinha para ir lá, e está nos ajudando tanto, e está produzindo, já começou a produzir uma outra música, vai começar a produzir agora, nos próximos dias, e é muito bom, é edificante nós temos isso durante esse tempo, tá? Em que nós não podemos estar juntos ali, mas podemos receber a edificação vinda do Senhor, da parte do Senhor, com músicas de qualidade, né? Como esta que os irmãos receberam, que nós vamos ouvir nessa parte final do culto desta noite, tá? Dininha está preparando ela aqui para a gente colocar para você, tá bom? Aguarda só mais um instante. Já encontrou aí? Enquanto a Dininha localiza aqui, deixa eu só destacar algumas pessoas aqui que chegaram enquanto eu estava falando, estava aqui trazendo a palavra do Senhor. Sueli Teixeira, Débora Trindade. Débora, minha mãe fica aqui falando que o Senhor acha que ela não está aqui, mas ela está aqui todo domingo, tá? Leda, Deus abençoe sua vida. Parabéns, Leda. Leda fez aniversário essa semana. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Irmão Marcelo do Carmo Nogueira. Irmão Marcelo, Deus abençoe sua vida, viu? Muito bom ter você aqui, tá? Participando com a gente, está lá no grupo da igreja também. Machile Ramos, Graça e Paz, a pastor Zé Walter, Marcos Henrique Teixeira, com a Lucinéia, com o Dudu, a Gabriela lá junto com o Fernando, assistindo também com a gente. A Vanessa está dizendo aqui que ela está lá reunida com a creche dela, e ali é uma creche considerável, né? Mãe dela, o Renato, Deus abençoe a vida de vocês. Renato Ramos Pereira, meu cunhado esteve por aqui, ou está por aqui, se estiver por aqui, dá um sinalzinho para nós ainda. Shirley Ramos, respondendo para a Gabriela aqui. Muito bem. Zé Júnior, Deus abençoe. Júnior, sua vida. A Lucimar está falando aqui que ela está lá junto com a mãe dela, irmã Maria José Rodrigues. Minha amada irmã, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, Minu. Zenaide Maria, Maria de Lourdes Santos Oliveira, Ludinha, Deus abençoe sua vida. Lourdes Costa, Minu. Analice Teixeira, Deus abençoe Analice. Marcos Henrique, Deus abençoe Marquinhos sua vida. Vamos estar orando sim, tá bom? Deus abençoe e esteja cuidando de vocês aí, dando sabedoria nesse novo momento na vida de vocês, tá bom? Shirley Ramos, Márcia Regina, Deus abençoe sua vida. Sueli, Débora Trindade, Maria de Fátima Andrade Nogueira de Souza, Deus abençoe sua vida também, grandemente. Vamos ouvir aí a música e depois eu volto aqui para a gente fazer as considerações finais. Vamos ver se dá. É um dos mais antigos agentes sonoros coletivos. Nos dias de Salomão, nas festividades, os levitas eram responsáveis não só pela educação musical e vocal, mas também pelas escalas de cultos para todas as cerimônias da época.
A partir da Reforma Protestante, o coral, enquanto forma musical, se torna popular, saindo dos recônditos das igrejas e ganha as ruas como manifestações de culto dominical e eram executados em forma festiva na frente das casas dos cristãos. Lutero, que era músico, organizou e propagou em toda a Alemanha melodias populares e o canto gregoriano, com o objetivo de que os fiéis entendessem o que estava sendo cantado. Lutero usou a música através do canto coral para estabelecer uma nova relação entre a igreja e a comunidade. Em todos os séculos, a música foi fundamental no processo de conduzir as pessoas ao sagrado. Mais do que qualquer outro aspecto da vida humana, a música se faz entender por sua linguagem simples e universal. Ela foi capaz de se adequar às mais diversas culturas para expressar em harmonias e melodias os momentos e experiências mais marcantes do cristianismo. Já está comprovado quanto a música tem influência sobre o emocional e todos os que cantam afirmam quanto são revigorados. A música não diminui a dor e nem a encobre, mas proclama que Deus está presente em meio às nossas dores e é maior que elas. Mesmo nesse período de isolamento, é possível se sentir junto através do canto coral, cada um se ajustando a uma nova realidade e achando soluções para continuar estimulando uns aos outros para produzir esse espetáculo que é a música. Por causa da pandemia, estar distante e isolado não é mais sinônimo de falta de afeto e abraço, porque a música tem o poder de trazer proximidade, fazendo quem canta e quem ouve se sentir amado e abraçado. E é por isso que exaltamos o nome que está acima de todo nome, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém, graças a Deus. Então, esse vídeo, foi enviado para os irmãos. Tem algumas pessoas conhecidas participando ali, viu? Muitas pessoas profissionais e algumas pessoas amadoras, mas grande parte deles profissionais da área de música, espalhadas no Brasil, que estão participando desse vídeo. E ele está também disponível lá no YouTube, no canal Paulo César de Carvalho. Eu já coloquei ele lá, tá? E Vadininha vai mandar de novo aí para o grupo da PIB Industrial. E olha lá, vê lá quem são as pessoas que estão lá. E vai lá na rede social do Daniel, lá no Facebook do Daniel, dá uma palavra para ele sobre isso também. Ele está se esforçando, está interessado em continuar nos ajudando, tá bom? E então faz isso, vamos fazer isso, tá bom? A irmã Shirley hoje publicou também o endereço do canal do YouTube. Pega aquele endereço que ela mandou lá, copia ele, cola lá no seu Facebook, manda para os seus contatos do WhatsApp, vamos divulgar mais esse canal, porque é ali que a gente está podendo colocar tudo aquilo que nós produzimos de vídeo. Então, pega aquele link que está lá, Paulo César de Carvalho. Se você não está no grupo da igreja, então está lá, esse é o endereço, Paulo César de Carvalho. Então lá nesse canal a gente está publicando todas as coisas da igreja. Não tem nada pessoal, é só coisas da igreja mesmo. Tá? Então eu queria que você fosse lá e compartilhasse esse link para a gente divulgar bastante o nosso trabalho através do YouTube. Esperamos em Deus que, quem sabe, no futuro bem próximo, nós consigamos fazer essa transmissão via o YouTube também, né? Mas para isso algumas coisas precisam ser feitas que nós não temos condições ainda de fazê-las, tá? Mas por enquanto permanecemos aqui pelo Facebook e depois que nós terminamos aqui do Facebook, esse vídeo ele é baixado do Facebook e compartilhado então lá no YouTube para que você possa copiar lá o link e mandar para quem você quiser, tá bom? Hoje pela manhã nós tivemos no encontro, eu gostaria de desafiar você a ver o vídeo que está lá também de hoje de manhã, no estudo que foi feito na escola dominical, a respeito da primeira epístola de João, capítulo 5. Então eu gostaria que você fosse lá e visse. Se você não participou, você não viu ainda, vê, divulga, tá bom? Pode compartilhar lá com quem você quiser também, tá bom? Também eu queria lembrar aos irmãos, terça-feira, querendo Deus, teremos uma nova transmissão. Ainda não temos condições da reunião presencial, a gente tem algumas perspectivas, mas não podemos garantir nada por enquanto ainda, por mais que eu gostaria muito de estar fazendo essa transmissão presencial junto com os irmãos. O desejo do nosso coração é muito grande fazer isto, mas a gente tem que ter prudência, coerência, equilíbrio nesses momentos e não deixar a emoção falar mais forte do que a razão, né? Então, mas eu quero que os irmãos nos ajudem a orar a respeito disso, tá? Eu vou inclusive compartilhar isso depois com os irmãos no grupo da igreja, o WhatsApp, para a gente intensificar a oração a respeito disso, para Deus trazer tranquilidade e paz ao coração de cada um de nós a respeito dessas decisões que a gente precisa tomar e o momento certo. Nós não podemos tomar a decisão fora de época, na hora errada. Eu disse algumas semanas atrás, nós não podemos sair da arca antes do momento que Deus mande sair. Sair da arca antes significa ainda entrar num terreno perigoso, onde o barro está ali, está afundando ainda, e a gente querer enfrentar as correntezas contrárias sem que Deus esteja encaminhando isso. Então eu quero pedir aos irmãos para estarem orando, que o Senhor nos dê sabedoria então para esse momento, tá bom? E nós vamos aí, enquanto nós resolvemos essas questões e temos essa posição diante de Deus, nós vamos continuando por aqui, chegando até você. E aquelas dúvidas que você tiver, você pode mandar para mim, seja pelo Messenger, seja pelo WhatsApp. Você pode participar de todas as formas e buscar as informações que nós vamos te ajudar naquilo que for possível. Não, mesmo que nós tivéssemos reunião presencial, não poderia estar indo receber você, indo à sua casa, nada disso por enquanto. Então,
Então, o que nós podemos fazer é tentar, como igreja, viver essas verdades por aqui, tá bom? Lembrando aos irmãos também membros da igreja que nós temos os nossos compromissos financeiros, precisamos honrá-los e graças a Deus que muitos têm sido fiéis e louvo a Deus pela vida deles e continue sendo fiel. Se você puder, faça seu depósito na conta da igreja no Banco Santander ou então você pode encaminhar para a igreja, entre em contato que a gente vai falar com você o horário melhor para você fazer isso, ou então, caso você não tenha condições de nenhuma das duas coisas, nós podemos encaminhar alguém para ir até a sua casa, mas só a partir de um contato pessoal meu, tá bom? Fora disso, você não deve entregar valores a nenhuma outra pessoa sem que você tenha um contato pessoal meu informando quem é essa pessoa que vai aí para ajudar nesse momento, tá? Então, aqui a gente tem aqui as saudações finais aqui, irmã Lourdes Santos, irmã Shirley, pastor Zé Walter, esse nome tem poder, Marcos Henrique Teixeira, Deus abençoe, Marquinhos, sua vida, Calmônia, seus filhos, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a casa de vocês, tá bom? Meus queridos, nós vamos terminar por aqui hoje, tá bom? Estamos chegando ao final daqui, hoje, voltamos na terça-feira, se Deus assim nos permitir. Continue firme na presença do Senhor. Você precisa sair para trabalhar, que saia guardado e protegido pelo Senhor. Você não precisa, fica na sua casa em segurança, mas que você seja guardado pelo Senhor todos os dias. Aos nossos irmãos idosos, a gente tem orado por eles. Há um clamor muito grande com referência aos idosos, né, que talvez dos últimos grupos que vai poder voltar a congregar e são os que mais fiéis, né? Gostam mais de estar ali congregando e estão privados disso. Vamos orar por eles, para Deus dar essa perseverança, paciência para os nossos irmãos idosos. Eles são referência de fé, de determinação diante do Senhor. Que o Senhor possa guardá-los e protegê-los todos os dias em nome de Jesus, livrando-os de todo o mal. Deus te abençoe, te guarde e tenha uma semana em paz. Que a graça, a presença e o poder de Jesus esteja sobre a sua vida agora e na sua casa, sobre a sua vida todos os dias, onde você estiver. Que o Senhor seja com você para sempre, em nome de Jesus. Amém.